Paz seja convosco. Amém. Muito bom estar novamente na casa do Senhor, ao seu lado, podendo louvar, adorar e bendizer o santo nome dEle. Nós temos vivido dias maus. Eu já falei um pouquinho pela manhã, falei agora à noite, mas eu tenho que voltar a dizer. A sociedade ao qual nós conhecemos e como ela é conhecida, ela está se desmantelando. Como um castelo de cartas, que apenas um sopro faz com que as cartas se desmontem, assim está a nossa sociedade. Falei, repito, nós vivemos um tempo por volta dos idos de 1980, em que aparece a doença da AIDS de uma maneira um pouco mais forte, e foi o grande boom de pessoas morrendo. O câncer, ele sempre matou pessoas e continua matando. A depressão, ela vem nessa sequência, levando, ceifando vidas. E agora nós estamos com a onda do suicídio. Suicídio que as pessoas estão achando como uma solução. Alguns fazem até piada. Alguns fazem brincadeirinhas. Mas na verdade o que está sendo expresso é nada mais, nada menos do que o coração humano na sua pior condição. Na sua pior condição. Nós estamos vendo a nossa sociedade cada vez mais homossexualizada. Se você começar a reparar nos trejeitos, nas entonações de voz das pessoas que estão na mídia, quase que a totalidade dos profissionais que são escolhidos são homossexuais. Exatamente para trazer o conceito de que isso é normal e que está tudo certo, e que é a maioria que pensa assim. Agora começa a se levantar uma bandeira, que é a bandeira da pedofilia, em que os pedófilos, como os homossexuais, eles querem ser aceitos. Não espere, que vai demorar muito, para que bandeiras comecem a ser erguidas e você seja taxado como uma pessoa totalmente... Vou inventar um nome, né? Vou inventar um nome para você que não aceita o pedófilo. E cada vez mais a porta ela vai se abrindo e a igreja não faz absolutamente nada. Nós cantamos alguns hinos desses, hinos que alguns deles com alguns décadas e séculos de existência, em que as pessoas elas falavam sobre esse compromisso maior de servir a Cristo, esse compromisso maior de levar a verdade para as pessoas que estão perdidas, e elas estão perdidas. Não acha que é brincadeira, não acha que é uma modinha. Nós já falamos algumas vezes, inclusive em escola dominical, em que o conceito da depressão não é um conceito, mas é realmente uma enfermidade. Mas o que se tem vendido é que tudo é, e isso é o problema. As pessoas que são realmente enfermas, elas são tratadas e se curam. As que não são, elas continuam nesse ciclo, procurando alguma desculpa para poder se apoiar, porque não tem a figura de Cristo. Nossa sociedade, ela está se desmantelando e cada vez mais é necessário que você se posicione. Uma palavra que o irmão Paulo pregou há alguns meses atrás, talvez um ano atrás, em que ele falava, você precisa se posicionar. Nós não estamos aqui como meros homens e mulheres que passam por essa vida sem deixar nenhum tipo de legado. O nosso legado não é uma empresa, o nosso legado não é uma igreja grande, o nosso legado são vidas aos pés do Senhor. Aleluia. E essas vidas aos pés do Senhor, elas só vão vir, graças a Deus pela soberania dele, mas elas só vão vir se você começar a testemunhar. E eu falava, não é para você contar a sua história, é para você falar da história de Cristo. É isso que nós temos procurado fazer, falar da história de Cristo. Para que você consiga, para que você tenha elementos de como lidar com essas situações. Qualquer coisa que seja falado num púlpito que não seja Jesus Cristo é besteira. É besteira, é trouxice, é uma falácia, é um engano. Qualquer palavra que você ouça, que o foco não seja Jesus Cristo, é mentira, é engano. É querer tratar você que está com câncer com remedinho para dor, com Doril. Não resolve nada. Não resolve nada.
Talvez nós nunca chegamos a passar dos 30 membros. Mas testemunhos, o testemunho que eu quero não é de uma igreja cheia. Por mais que o meu coração grite em relação a isso. E o meu coração grita. O meu coração ele grita porque ele quer crescer. Mas o Senhor ele fala, cuida daqueles que estão com vocês. E a minha preocupação é que você no dia do Senhor esteja sendo aprovado. Seja 1, 5, 10 ou 30 pessoas. Nós estamos nos aproximando e vamos falar um pouco mais disso no final do culto, em que nós vamos poder estar inaugurando mais uma igreja que tem como propósito esta ideia. Vamos voltar a falar, mas dia 28, já deixa marcado na sua agenda, dentro da sua possibilidade de nós estarmos indo lá para a abertura, para a inauguração da igreja do irmão Paulo, tá? Para que nós possamos ter mais um lugar que as pessoas possam ouvir o Evangelho. Um lugar em que nós cremos que vai ser um lugar de muitas lutas e dificuldades. Porque quando você tenta fazer algo diferente do que a maré quer, as pessoas elas se revoltam. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema fé em Cristo e ateísmo prático. Duas coisas podem ocorrer na sua vida. Ou você é cristão, ou você é ateu. Não há café com leite. É que eu falei para o irmão Paulo que ele ia falar um negócio e eu atendi o seu pedido. Amém? Ou você é cristão, ou você é ateu. Ou você confessa o Senhor como Salvador da tua vida, e você é obediente a Ele, ou você é ateu. Entenda que há sim um processo de transição, mas a pessoa que está em transição, ela já é salva. Você não se converte aos poucos, porque a obra da justificação de Deus na minha vida e na sua vida, ela é única e é momentânea, instantânea, não momentânea, instantânea. Ou você é ou você não é. Uma carteira de identidade identifica quem você é. Lá tem o teu RG, lá tem o seu CPF, a sua foto. Uma carteira profissional identifica a sua profissão. Se o irmão Paulo mostrar a carteira dele, vai estar lá assim, policial militar, aposentado. Não sei se ele já deu baixa na carteira dele, creio que sim. O extrato do seu banco vai identificar como estão suas finanças. Eu estou muito bem. Como que está seu extrato? Está negativo? Está positivo? Como que estão as suas entradas? Como que estão as suas saídas? Mas uma membresia de igreja não atesta se você é cristão ou não é cristão. Entenda que é importante, se não essencial, você fazer parte de uma igreja que pregue a palavra de Deus. E eu volto a dizer, se não se prega a palavra com foco Cristo, é mentira. Pode ser grande, pode ter 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000 membros, não importa. O foco tem que ser Jesus Cristo. O que identifica um verdadeiro cristão, ou o que diferencia se você é um cristão ou é um ateu, na prática, não é o seu discurso. Pois como um escritor secular diz, palavras são como folhas ao vento. Você pode falar muito bem, pode se vestir muito legal, muito bonitinho, mas você pode ser um tremendo de um hipócrita, você pode ser um tremendo de um fariseu. Nosso mundo está cheio de pessoas que parecem latas vazias. Você bate, ela faz barulho, mas não tem absolutamente nada. Tudo que elas podem falar não tem importância nenhuma. Muitas igrejas assim. Infelizmente, nós vivemos o ápice de um cristianismo fraco, falho e mentiroso. O versículo da semana passada foi João 11:32, que diz: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, prostrou-se aos seus pés e lhe disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando nós meditamos, nós vimos a adoração de Maria, na presença de Jesus, se prostrando perante Ele. Os judeus não se prostravam perante qualquer pessoa. Ela reconhece, através da sua atitude, a messianidade, que Jesus Cristo era o Messias, era o Cristo que havia de vir. Mas na sequência ela contesta Ele, ela o repreende. Como podemos em nossas vidas nos denominar cristãos e não agirmos conforme as Escrituras? Você acha que você é cristão?
As Escrituras que vão dizer, não vai ser eu. Não vai ser o seu marido, a sua mulher, não é seu filho, sua filha, o seu pastor, não. Quem diz se você é cristão ou não são as Escrituras. Elas atestam se você é ou não cristão. Não há como viver duas realidades, ou nos declaramos cristãos e agimos como tal, ou na verdade nós somos ateus, travestido de algo que não somos. A única saída é nos deixar ser purificados pela lavagem da palavra e sermos transformados dia após dia. Cada dia você tem que acordar pedindo que o Senhor te abençoe. Não necessariamente com alimento, com a manutenção do básico, mas que te dê perseverança, te dê sabedoria, te dê inteligência, que você saiba tomar as decisões segundo a vontade dEle. A palavra de hoje tem como título, dando continuidade à palavra da semana passada, confiança plena ou parcial em Cristo? Como que é a sua confiança no Senhor? Meia boca? Se você tiver com um pneu meio careca, você pode ir lá na borracharia e falar assim, tem um pneu meia vida? Se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, eu posso comprar um pneu remote, que ele em vez de durar 100 mil quilômetros, 70 mil quilômetros, ele dura 20? Será que esse é o seu cristianismo? Ou é um cristianismo oficial? Ou é um cristianismo verdadeiro? Mesmo com seus tropeços, mesmo com as suas incertezas. É interessante a escola dominical. E a Menise, ela expõe, ela começa o discurso dela, ela fala assim, sabe, nas minhas indagações, mas é isso, nós temos que o tempo inteiro estar meditando nas situações. E ela expressa nada mais, nada menos do que, em partes do dia dela, ela para pensar sobre o que é ser cristão. Não é uma pessoa que simplesmente engata a primeira, joga no automático e deixa descer na banguela. Nós temos que ter esse tipo de atitude. Analisar as situações. Pensar no que é que o mundo está mostrando. Conseguir reconhecer Deus através da natureza. A nossa função como cristão nessa terra é fazer diferença, reconhecendo Deus em todas as coisas. A sua confiança, ela é plena ou ela é parcial em Jesus Cristo? Mais uma vez, quero convidar você a abrir o Evangelho de João, capítulo 11. Já falei para vocês que o primeiro discurso desse João capítulo 11 foi o chamado de Jesus. A segunda parte foi a presença de Marta conversando com Jesus. A terceira, que é essa que nós estamos trabalhando e provavelmente nós vamos findar hoje, é o encontro de Maria e a ida de Jesus Cristo até o túmulo. João capítulo 11. Nós vamos ler do verso 31 em diante. Evangelho de João, capítulo 11, versos 31 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Foi a primeira vez que o Senhor chorou. E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou e ele chorou pela segunda vez. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é
de 4 dias. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nos deparamos com a Tua palavra. Podemos perceber que o nosso mundo ele está se desmantelando, Senhor. Enquanto as pessoas usam as mídias sociais para postar as suas fotos de passeios, de férias, nós podemos observar, Pai, que a demasia do se mostrar é um sinal de que a pessoa está com algum problema. O mundo, Pai querido, tem uma necessidade de ser aceito. E nós, Pai, como cristãos, nós temos que agir de uma maneira diferente. Sim, podemos nos divertir. Sim, podemos e devemos, Pai querido, viver a nossa vida intensamente. Mas nós temos um propósito maior, que é te servir, Pai. Nesta noite estamos aqui, Pai querido, com o objetivo de ouvir a Tua voz. Apesar de nós gostarmos de nos encontrar socialmente, é muito melhor ouvir a Tua voz, Pai. Nós estamos aqui para isso. Pedimos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento e nos dê sabedoria, Deus. Que eu, Pai querido, que sou o canal desta noite para trazer a palavra, um canal com defeitos, com falhas, que eu não venha, Pai querido, a impedir de maneira nenhuma os Teus filhos e as Tuas filhas de receberem a Tua mensagem esta noite. Peço ao Senhor que o Senhor me capacite, Pai querido, com força, com vigor, que o Senhor possa, Pai querido, fazer com que a minha voz, Pai querido, seja uma voz que fale da Tua palavra e não fale dos meus pensamentos e dos meus anseios. Usa-me, Pai, segundo a Tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Confiança plena ou parcial em Jesus Cristo. O primeiro versículo que nós vamos meditar são 2, João 11, 34 e 35. Jesus perguntou, onde o colocastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Então Jesus chorou. O verbo chorou de Jesus, ele é diferente do verbo chorou de Marta, e o verbo chorou dos judeus, e o verbo chorou de Maria. E você só consegue perceber isso se você for olhar o hebraico, em que você vai ver que o choro daqueles era um choro de desespero. E você sabe o que é um choro de desespero. Não há saída mais. Não há mais nada a ser feito. Quando você vê um enterro e a pessoa está descendo ao túmulo, aquela lágrima não é uma lágrima de esperança. É uma lágrima de desespero. Eu nunca mais vou vê-lo. O choro de Jesus não é esse choro. Jesus, ele é Deus. Você tem que lembrar que Jesus Cristo, ele já tinha falado que ele ia ressuscitar. Não uma nem duas vezes. João 11, 11. Jesus Cristo falando para os seus discípulos antes de ir até Betânia. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Ele sabia que Lázaro iria ser ressuscitado. Então a lágrima de Jesus Cristo não era uma lágrima de dor pela perda do amigo, e sim a lágrima de dor pela incredulidade daqueles homens. É a mesma lágrima que Jesus Cristo deve derramar quando eu e você somos incrédulos. Quando nós olhamos para o sacrifício que Ele fez na cruz por mim e por você, e quando vem uma situação simples, pequena, nós nos desesperamos. Seu choro, diferente deles, não é de desespero, mas é sereno. Ele se solidariza com a dor, mas não tem desesperança. Maria, Marta e os judeus falam do seu caminho com Lázaro, mas falam de uma forma passada. Quando você se refere a Jesus, você não fala de passado. Jesus, ele é presente na sua vida. Ele é alguém que fala, eis que estou convosco pelo sempre, para todo sempre, pelos séculos dos séculos, na luta e na dificuldade. Na água ele não vai permitir que você se afogue, no fogo não permite que você se queime, na dificuldade ele não permite que você seja tomado de um desespero tal em que aquilo seja o fim da sua vida. Ele está conosco. O choro de Jesus não é como o meu choro e não é como o seu choro. João 11, 36 e 37. Diziam então os judeus,
vede como ele o amava. Por que eles falaram isso? Porque viram Jesus chorando 2 vezes. Mas alguns dentre eles disseram: este que abriu os olhos ao cego não poderia impedir que Lázaro morresse? Igualzinho o discurso de Marta. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando encontrou Maria, o que Maria fala? Se você estivesse aqui, tu não terias morrido. O que eles falam? Vede como ele o amava, reconhece o amor de Deus, mas falam: ele que abriu os olhos ao cego não poderia impedir que Lázaro morresse? A manifestação de emoção de Jesus é interpretada de 2 formas distintas, e ambas as interpretações elas estão parcialmente certas e parcialmente erradas, e esse é o problema. O problema é quando você acha que você está certo, uma parte, e outra está errado. Quando Jesus Cristo ele dá o recado para a igreja de Laodiceia, ele vem falando exatamente sobre isso. Você está morno. Você está parte certo e parte errada, e você acha que está tudo bem e não está tudo bem. Jesus ele fala para a igreja de Laodiceia: eu estou a ponto de vomitar você, antes você fosse frio ou você fosse quente. E esse recado vale para Marta, esse recado vale para Maria, esse recado vale para os judeus e vale para mim e para você. Se você quer ser cristão, seja cristão. Se você não quer ser cristão, vá viver a vida. Tem muita coisa boa para fazer nesse mundo aí, pelo menos de uma maneira temporal. Vai ter um preço a ser pago. Falava sobre alimentação hoje pela manhã. Você quer comer a gordurinha, quer comer a picanha, tudo isso é muito bom. Alguma hora a tua saúde vai cobrar isso. E não adianta você colocar a culpa no diabo, ou colocar a culpa na enfermidade, ou qualquer coisa, porque a culpa ela é sua, não é minha, não é de ninguém, a culpa é sua. Mas aqueles homens, eles estavam com dificuldade. Confiavam em parte, desconfiavam em parte. Primeiro, reconheceram o amor de Cristo por Lázaro. Verdade. Jesus Cristo amava Lázaro. Nós vimos isso lá em João 11:5. Amava Jesus a Marta, a sua irmã e também a Lázaro. Jesus Cristo amava ele. O problema é que este amor não era um amor de desespero como eles tinham. O amor dele é diferente. Não é um amor de desespero. As lágrimas de Jesus não eram uma forma de desespero, porque ele é Deus. E aí nós vamos para a segunda situação. A mesma censura que Marta e Maria usaram sobre a possibilidade do impedimento da morte de Lázaro é apresentada por aqueles homens. Ele está certo. Ele poderia ter curado Lázaro? Claro que poderia. João 9:5. Olha para o cego e fala: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus Cristo poderia ter curado Lázaro? Claro que podia. Aleluia. Claro que podia. Ele é Deus. Deus cura. Ou ele pode curar? Ele pode curar, se ele assim o quiser. Quando nós falamos que Deus cura, é como se ele tivesse a obrigação de curar. E o que acontece quando a pessoa está enferma? Você não ora porque você fica com medo de a pessoa não ser curada. E a nossa função é: eu oro pela sua cura em nome de Jesus. Amém. Ele faz o que ele quiser. Quantas vezes nós já oramos por enfermos aqui? Quantas vezes nós oramos pela enfermidade da Dinha, que não está no nosso meio, o seu joelho deve estar inchado? Quantas vezes? Não é da vontade do Senhor curar nesse momento. E quando for vontade, Ele vai curar. E se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Simples assim. Mas as pessoas não aceitam. É legal você falar amém. E se fosse com você no hospital? E se fosse um ente querido seu no hospital, em que você está orando, e ele vem a óbito, ou ele não cura, não sara. Mas Deus, Ele pode curar.
Em João 9,5 ele curou, era propósito do Pai e ele curou. E aqueles homens estavam certos que ele podia curar, mas eles estavam errados, pensando que Jesus Cristo, apesar de ter o poder, ele não conseguiu chegar a tempo, alguma coisa ocupou o tempo dele. Eles demonstravam incredulidade, porque eles não podiam entender que a morte poderia ser um plano melhor de Deus. Quantas vezes eu e você nos deparamos em planos do Senhor que nós nos frustramos? Nós não sabemos a vontade de Deus. Cabe apenas a nós continuarmos caminhando. Se você tiver um tempo, converse com o irmão Paulo e com a irmã Diana a respeito do projeto da igreja. Eles esperam que seja algo que realmente vá para frente. Mas e se não for? O irmão Paulo, ele falou comigo outro dia, ele falou assim, eu não sei se eu vou ficar como pastor dessa igreja ad eterno. Pode ser que eu tenha simplesmente disposto dos meus recursos, meu e da minha esposa, e abrimos o ponto e aí simplesmente a gente vai para outro lugar, vamos fazer outra coisa. Os homens, eles se frustram porque eles colocam os seus anseios nas suas expectativas e não na vontade de Deus. E nós temos que fazer os nossos planos sim. Espero que daqui a um ano, a gente comemore 1 ano de igreja. Daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos. Mas é a nossa vontade. A gente não sabe o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Os homens sempre foram ingratos em relação a Deus. Sempre foram. E continuam agindo da mesma maneira. Se não veem todos os seus desejos satisfeitos, imediatamente se põem a queixar-se. Como lidar com essa dualidade dos nossos pensamentos? Um dia eu confio, no outro dia eu não confio. No momento, eu peço para o irmão Cláudio vir aqui, ele canta uma música, você se emociona, e no outro dia você está... Como lidar com isso? Como lidar com esses altos e baixos que corroem o nosso ser? Consomem as nossas energias? Porque isso é destruidor, é devastador. Você está com essa oscilação emocional em que um dia você crê, outro dia você não crê. É como no casamento. Um dia eu confio na minha esposa, outro dia eu duvido dela e acho que ela está me traindo. Que vida é essa? O cristão verdadeiro não tem essas oscilações nesse patamar. Começa sim, mas tem que ir se alinhando. Não vai chegar nunca numa condição ideal, mas tem que se esforçar para chegar o mais perto possível. A única resposta correta para você lidar com essas dificuldades é construir o seu cristianismo. Como é isso, pastor, de construir o meu cristianismo? Você tem que construir o seu cristianismo. Você constrói através de ensinamentos, através da leitura da palavra, através de ouvir ministrações abençoadas. Nada de coisa que vai te engordar. Falava com a Rô, eu andei um tempo com ela no low carb, e aí eu falei assim, agora eu estou bem. Eu comecei a comer desesperadamente, e aí a barriguinha começou a crescer, por mais que você não veja, começou a crescer, eu vejo. E aí eu falei assim, eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer algo antes que a coisa descambe. Nós temos que construir o nosso cristianismo. Uma ferramenta, discipulado é uma ferramenta. Nós temos que passar por discipulado. Enquanto você não passa por um bom discipulado, o que acontece é que você fica patinando. Patinando. Quando o carro ele para numa lama, e é tração dianteira, motor na frente, se a pessoa quiser sair acelerando forte, o pneu começa a fazer assim, e o que acontece é que em vez de ele sair, ele cava. Você sem discipulado, você fica desse jeito, ó, patinando. Você pode até avançar um pouquinho, mas não avança como deveria. É o que eu falo para os alunos meus de teologia. Se você não tem o entendimento das Escrituras, não adianta você fazer teologia, porque você vai entender e absorver muito pouco. Qual é a solução? Construir o seu cristianismo. Quando você vai construir, e se você também conversar com o irmão Paulo, fala assim, pô, irmão Paulo, como é que foi? Aí ele vai falar assim, olha, a primeira coisa que eu fiz foi limpar o terreno. Depois de limpar o terreno, eu tirei aquelas paredes que não me interessavam, deixei o terreno o mais pronto possível, fiz a base, e eu fui construindo, e ele foi colocando tijolo a tijolo.
Tive mais privilégio que vocês, porque eu fui mais vezes lá e ele mandava mais fotos, sempre que eu pedia. E a gente via o que? O crescimento. Olha, agora pintou. Olha, agora colocou o telhado. Agora colocou o forro. A cada dia vai sendo colocado um tijolinho. A construção, ela demora. A construção, ela demora, é trabalhosa. Rosângela falava comigo hoje. Faz 1 ano que nós fazemos parte do projeto lá da Candangolândia. Parece que foi ontem. 1 ano ajudando aquelas vidas. Nós temos que limpar o nosso terreno para construir o nosso cristianismo. João 11:38. Jesus comoveu-se de novo e foi ao sepulcro. Era este uma gruta, com uma pedra na frente. Por que ele falou que era uma gruta? Porque haviam 2 formas de enterrar pessoas naquela época. Ou você cavava na montanha e colocava uma pedra na frente. Ou então você cavava o chão dentro do nosso padrão normal e a pessoa lá ficava deitada e colocava também uma pedra na frente, em cima. Eram 2 formas, e ele estava especificando qual era a forma. Havia uma gruta, seja natural, seja cavada, e havia uma pedra na frente. Como anteriormente, Jesus se comove perante a dor da incredulidade dos que estão à sua volta, mas se não se detém e vai ao lugar de sepultamento de Lázaro. A sua ida não é algo normal, como um ser humano que vai chorar a perda, como os judeus haviam pensado. Ele vai fazer aquilo de uma maneira diferente. Mas os judeus, eles achavam que Jesus tinha ido chorar. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. As pessoas, elas têm as mesmas expectativas que têm sobre as suas pessoas, sobre a sua vida. Eles esperam que vocês ajam de maneira diferente. As pastores, talvez ali da comunidade onde o irmão Paulo e a irmã Diana moram, eles pensam, olha, mais um para entrar aqui no esquema nosso, fazer a coisa como nós fazemos. Como estão enganados? Como estão enganados? O objetivo de Jesus era manifestar a glória de Deus através do seu amor que salva o homem da morte eterna. O nosso objetivo aqui nessa terra é manifestar o amor de Deus. Aleluia. É falar do amor de Deus. As pessoas, elas precisam ouvir você falar do amor de Deus. Elas estão morrendo. Não adianta depois ir no velório da pessoa e levar uma rosa. Não adianta. Não adianta. Não adianta você ir lá prestar condolências. Não adianta. É obrigação? Sim. Mas adianta? Não adianta. Na segunda-feira, pode ser que a pessoa ainda se sinta consolada por você, mas passou uma semana, você nem vai lembrar que aquela pessoa morreu, mas aquela pessoa vai lembrar. O momento de fazer as coisas é hoje. A pedra que fecha a passagem é o símbolo da morte definitiva, e nós temos muitos símbolos na nossa vida. Do seu cristianismo, da sua ação, de como você faz, como você não faz. Uma pedra que separa 2 mundos. O mundo dos mortos e o mundo dos vivos. E desloca a ressurreição para o último dia, segundo a concepção judaica expressa por Marta. Deixa as bebês aqui, presta atenção aqui. Depois vocês brincam com as crianças. Deixa eles lá. Isso é a obrigação do papai e da mamãe, deixa que eles se viram. Tá? 11:24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Para eles, era só no último dia. Aquela pedra simbolizava a esperança do último dia. O último dia. Nossas lutas, elas são colocadas em nossas vidas como marcos. Por que você acha que você passa o que você passa? Por que você acha que você passou o que você passou? E aí, quando eu estava meditando exatamente nesse pedacinho, me veio à mente uma pessoa escalando. Se você já viu alguma reportagem, um Globo Repórter, algum programa desse, a pessoa ela começa a escalar e ela vai fazendo a escalagem dela, e ela pega, quando ela escala um pouquinho, o que ela faz? Ela bate um pino. Ela bate um pino. Ela bate um pininho ali e ela coloca um negócio que chama mosquetão, que prende naquilo. E ela continua subindo, e cada espaço de 10 metros, sei lá, ela vai lá e bate outro pino e vai fincando o pino. Qual o objetivo desse pino? Quando ela, se porventura escorregar, ela vai até aquele pino. Ela não desce mais do que aquilo.
Não desce mais do que aquilo. As lutas e dificuldades na minha vida e na sua vida têm este objetivo: impedir que você desça mais do que você deveria descer. Tem lutas que você passou, tem dificuldades que você passou, que foram aprendizados sobre a sua vida. Aprendizado sobre a sua vida. O último versículo, João 11:39. Então ordenou Jesus: retirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias. Jesus pede à comunidade que se despoje desta crença que faz a ressurreição demorar até o final, separando os vivos dos mortos. Você pode falar para mim assim: pastor, eu creio. Entenda que esse despojar, ele vale para a minha vida e para a sua vida em relação a todas as dificuldades que você acha que são intransponíveis. Enfermidades, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas de qualquer sorte. Jesus Cristo para esta comunidade fala: confia em mim. Para você ele fala: confia em mim. Da mesma forma que o paralítico tinha que tomar a sua cama. Lembra do paralítico? Toma a sua cama e anda. Também essa comunidade tem que lançar de lado a mentalidade que a impede de crer plenamente em Jesus. O que te impede de crer plenamente em Jesus? Será que Jesus Cristo ele vai ter que chegar ao ponto de tirar esta muleta sua para você passar a crer? Entenda que se for necessário, ele vai fazer. Se for necessário agir de uma maneira dura com você, para que você passe a confiar mais nele, ele assim vai fazer. Da mesma forma que o paralítico tinha que tomar a sua cama, também essa comunidade tem que lançar fora a mentalidade que impede de crer plenamente em Jesus. Marta faz objeção à ordem de Jesus. A nova menção dos 4 dias apresenta os estragos da morte. Que morte? Espiritual. E evidencia uma vez mais que Marta não vê diferença entre a morte de um discípulo e o que padece a humanidade desde sempre. Na verdade, Maria, Marta, os judeus, eu e você, não acreditamos em Deus coisa nenhuma. Nós acreditamos em situações, apenas isso. Malaquias 3,18 diz que sim, há diferença entre você e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve a Deus, entre aquele que confessou Cristo como Senhor e Salvador de uma maneira verdadeira e aquele que não confessou. E eu não estou dizendo que você não vai ter luta, que vai ser vitória em vitória, luta. Não, vai ter luta e muitas vezes você vai perder. Malaquias 3,18 diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Há diferença. Há diferença. Ela não crê que fazer parte da comunidade de Jesus tenha mudado a condição do homem. A fé expressa antes por Marta, clara em sua formulação. João 11:27. Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Creu nada. Creu nada. Assim que a carne começa a feder, ela vacila na fé. A hora que aquela carne do irmão dela começa a feder, ela vacila. E ela fala: Senhor, já cheira mal. O que ela está falando para Jesus? Jesus, não tem mais como você fazer nada. Você entende isso? Que ela no momento ela se prostra, no momento ela fala que Ele é o Cristo, e ela está falando assim: eu creio que o Senhor vai até aqui, daqui para frente não. Ela não sabe quem é Jesus Cristo. Ela não reconhece na verdade a qualidade do amor de Deus, nem o alcance da sua obra criadora. Ela mede o poder, olha que ousadia, e você faz também. Ela mede o poder infinito e incompreensível de Deus pelas percepções da sua carne. Com o que ela enxerga, com o que ela está vendo, ela acha que é o poder de Deus. Não havendo nada mais inconsistente com a vida do que a carne está ficando podre e o cheiro subir. Marta entende que já não pode haver nenhum remédio. E assim, quando a nossa mente se preocupa com pensamentos carnais, o que nós fazemos na verdade é banir Deus dos nossos pensamentos.
Deus das nossas soluções. Em um momento, ela clama pela cura. Senhor, vem. Lá em João 11:5, vem. Nós precisamos de você. Quando ele vai, ela fala, não cura não. Não ressuscita não. Em um momento ela clama pela cura e logo depois ela tenta impedir Jesus de ressuscitá-lo. A objeção confirma que ela não entendeu, a partir da sua conversa interior, que Jesus ressuscitaria o seu irmão. Aleluia. Qual é a sua fé? A sua fé, ela é nas circunstâncias do momento ou ela é uma confiança plena? Entenda que essa confiança plena, ela é construída através da sua vida cristã. Se você está patinando, você vai demorar mais tempo para você aprender. Deus tem toda a eternidade. Agora você vai sofrer toda uma vida para aprender algo que você poderia aprender muito mais fácil. Como que é a sua fé? Ela é uma fé parcial ou você está disposto a entregar total e completamente ao Senhor? Como nós temos feito, eu escrevi mais uma oração que eu vou ler. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos para você ouvir esta oração. Tu és o Deus bendito, fonte de felicidade para os teus filhos, meu Criador, meu benfeitor, meu dono, meu defensor. Tu me criastes e tem me sustentado, me auxiliado e livrado, me salvado e guardado. Tu és em cada situação capaz de satisfazer as minhas necessidades e as minhas misérias. Que eu viva para o Senhor, nunca sendo satisfeito com o meu progresso cristão, senão à medida em que eu me assemelhar a Cristo e puder ser conformado com teus princípios, temperamento, e conduzido a crescer a cada hora em minha vida. Deixe teu amor sem precedentes restringir-me à santa obediência, e torna a minha obediência a ti em meu maior prazer. Aleluia. Se os outros julgarem a minha fé como loucura, minha mansidão como fraqueza, meu zelo como tolice, minha esperança como ilusão, minhas ações como hipocrisia, me alegro em poder sofrer pelo teu santo nome. Mantenha-me, te peço, caminhando firmemente em direção ao país das delícias eternas, que o paraíso seja a minha verdadeira herança. Auxilia-me pela força do céu, que eu nunca venha voltar atrás ou desejar prazeres enganosos que se acabarão em nada. Enquanto eu sigo a minha jornada celestial, pela tua graça, me deixe ser conhecido como um homem, como uma mulher, sem ambições, senão um desejo ardente por ti e pelo bem e pela salvação dos teus filhos e das tuas filhas. Pai, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus.